Meu primeiro CNPJ que eu abri eu prestei meu nome para meu pai. Entenda, o mercado precisa, tem uma demanda, continua. Seja firme, você vai chegar. Esse cliente interno é que vai levar você para outro nível. Preparar essas pessoas. Eu acho que buscar o conhecimento, isso vai nos preparando para entender o mercado, para entender o cliente. Mas a gente saiu de 100 para 400 metros quadrados, que não é uma grande loja. Hoje a minha loja tem quase 3 mil metros quadrados. Então, nessa minha trajetória, a gente sempre foi tendo esse cuidado. Oferecer para as pessoas algo que seja positivo. Então eu criei a bonificação premiada, que eu pago uma vez por ano, e aquilo é uma satisfação. E eu falo para você, cria uma energia tão positiva. Como eu pago em abril, o meu faturamento de maio parece que ele dá uma enxada, uma melhora. Olha, alguém me perguntou uma vez para mim, Matinho, qual é a sua maior qualidade? Parei para pensar na hora direitinho, falei assim, Fala, diretoria! Mais um episódio do nosso podcast Fila de Clientes. Cara, e o convidado de hoje, logo nos bastidores, ele já me deu uma aula. Ele me disse o seguinte, para o empreendedor, vou falar para você que é empreendedor, porque faz parte do nosso negócio. Cara, para o empreendedor ter energia para aguentar o dia a dia, para aguentar o trampo do negócio, ele precisa basicamente de 3 coisas, esse cara falou para nós. Você precisa de um bom chuveiro. Você precisa de um bom colchão e você precisa de um bom sofá. Cara, isso é muito mais poderoso do que a gente imagina e é isso que o meu convidado de hoje, Martinho Prudente, vai contar para nós. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer, Emerson, foi muito bom estar aqui, cara, poder contar um pouco da minha história, compartilhar com você um pouquinho da minha trajetória, tá? Então, Martinho, estou aqui para sua disposição. Antes de falar o que você faz, da onde você vem, eu fiz a minha lição de casa e eu fui pesquisar o propósito da empresa de vocês na internet. E o propósito da empresa dele, diretoria, é o seguinte: fazer do lar um espaço acolhedor, reflexo das conquistas, um ambiente mais belo e significativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, Martinho, eu sempre falo para essa nossa diretoria o seguinte: você não vende o produto. Você não vende produto. Você vende uma transformação. Você vende aquilo que o cliente deseja. Você vende o bem-estar. Eu fico muito encantado quando eu olho para o site de uma empresa como a sua e vejo que vocês estão fazendo tudo certo. Mas antes de falar o que vocês estão fazendo de certo, eu gostaria que você se apresentasse para essa rapaziada, contasse um pouco da tua história, quem é você, qual é a tua empresa e um pouquinho da tua história, por favor. Bem, eu sou Martinho Prudente, proprietário da empresa Rede Casa Nobre, está localizada no Alto Tietê. Nós temos hoje 3 unidades, estamos abrindo uma 4ª unidade. Tá? Então eu trabalho com móveis a minha vida inteira. Tá? Eu tenho uma trajetória aí, meus pais iniciaram a nossa trajetória lá atrás, uma lojinha de móvel usado na periferia de São Paulo, e foi ali o start, o começar do nosso trabalho, da nossa vida. Eu sou nordestino, vim do Ceará com os meus pais em 1972. Meus pais tinham uma vida lá na cidade pequena do interior do estado, mas uma vida boa, tinha uma casa boa, tinha televisão, tinha geladeira, tinha os confortos de uma família de classe média que vivia naquela situação. Mas você sabe como é que é o nosso país, cheio de desafios, e o Nordeste é uma região que oscila muito, ano de seca, ano de fartura, ano de seca, ano de fartura, e aquilo incomodava meus pais. E meu pai é um cara muito visionário, ele falou, não, vamos largar isso aqui e vamos enfrentar o Brasil. Tá? Primeira sugestão dele foi sair do Ceará para o Mato Grosso do Sul, em 1972. E foram? Rapaz, olha, minha mãe me conta que eu assistia televisão em casa, assistia os 3 Patetas, e eu ria que nem uma criança de 5 anos. Vai ver porque eu tinha 5 anos, né? E ela me conta que eu falei, mãe, leva a nossa televisão junto. Pô, sai daqui para outro lugar, leva a nossa televisão junto. Imagina, né? Uma televisão que deve ser um trambolho gigante, colocar num ônibus e trazer, atravessar o país inteiro com uma televisão dentro do ônibus. Foi vendido para custear a viagem. Sim. Tá? E nós saímos de lá em 72 e fomos para o Mato Grosso do Sul. Tá? Meu pai tinha um irmão dele, que era um cabo do exército, e nós fomos parar na casa desse meu tio.
Tá, né? Eu lembro quando nós chegamos na casa dele, foi no dia 9 de julho de 72, o dia do meu aniversário. Tinha 6 anos. E eu lembro, um menino tímido, me escondendo atrás das pernas do meu pai e o meu tio, que estava nos recebendo, dizendo assim: Nossa, é o Martinzinho. Meu pai também é Martinho, né? Eu sou Martinho filho. Tá. E eles me recebendo ali, com aquele carinho todo, e eu sem saber quem eram aquelas pessoas ainda, né? E foi ali que meus pais começaram uma grande epopeia na vida deles. Eles ficaram no Mato Grosso por alguns anos, saíram de Campo Grande, meu pai foi trabalhar de empregado, tá? Depois meu pai mudou para uma cidade do interior chamada Deodápolis, tá? Uma cidadezinha pequenininha, ele foi trabalhar ali, minha mãe sempre muito empreendedora, vendia, fazia corte e costura, ela comprou uma carroça, uma égua e foi vender as coisas ali pelos sítios ali. E ficamos ali até 76. Em 76, meus pais decidiram sair dali e foram para o ABC Paulista, aí na cidade de Santo André. E nós fomos dividir a casa com 2 famílias. Era uma casa com 2 famílias e um único banheiro. Nós começamos ali e meu pai comprou um pequeno bar, um pequeno ponto comercial. E minha mãe, super empreendedora, ela procurou algumas lojas, algum local onde ela podia desenvolver o trabalho dela. E ela encontrou uma loja de móveis em São Paulo que oferecia a possibilidade dela vender os móveis pelo catálogo. Então ela tinha um catálogo em 1976 para 77, tá? Ela saía de porta em porta com um catálogo de móveis na mão. Era uma revista com os produtos e com os preços. Tá? Então ela saía de porta em porta vendendo. Agora, imagine o seguinte, para aprovar o crediário daquela pessoa que ela batia na porta, ela tinha que convencer aquela pessoa a deixar os documentos com ela, para que ela levasse até a loja, para a loja levantar se aquela pessoa tinha alguma restrição no SPC. E ela conseguia fazer isso. Hoje é impensável alguém te entregar um documento na mão e você, é uma pessoa que você não conhece às vezes, pensar para fazer isso. Cara. E foi ali que eles começaram o trabalho. Meu pai era aquele barzinho, eu com 10 anos, 11 anos, tá? Eu ali ao lado deles, vendo aquela situação toda. Quanto à televisão, a gente só veio comprar uma televisão que de 72 a gente tinha lá no Ceará em 1977. Nós ficamos esses anos inteiros aí sem uma televisão em casa. Olha o tamanho do desafio que foi. Eu assistia a televisão na casa dos vizinhos. Na casa do vizinho. Tá, então foi uma coisa assim, olhando hoje, o tamanho do que foi do desafio para eles, daquele bar tirar o sustento, da minha mãe vendendo porta a porta. Em 77, ela engravidou da minha irmã mais caçula, e em 77 ela tirou a habilitação e ela comprou um carro. Como é que uma vendedora vai vender sem ter um carro? Então ela conseguiu ter o primeiro carro dela em 77, tá? E saiu vendendo os móveis porta a porta. Cara, tua mãe era revolucionária. Pra época, Revolucionária. já uma mulher dirigindo, eu lembro dela barriguda, dirigindo um Fusca, com a barriga já de 7, 8 meses, ela realmente indo trabalhar para conseguir o sustento de cada dia. Cara, essa é a história do empreendedor brasileiro, né, cara? Cara, olha, eu olho para aquilo e fico imaginando. Em 79, meus pais decidiram vender o bar e conseguiram comprar uma casa na periferia de São Paulo. Até então, nós morávamos de aluguel. Pensa na periferia de São Paulo. Na extrema periferia de São Paulo, o bairro de Guaianazes. Guaianazes, pô. É assim onde todo mundo se acumula, onde é o bairro mais dormitório de São Paulo. De Guaianazes até o Tatuapé são 24 quilômetros. Sim. Até o Parque Dom Pedro passa de 30. Então era a vida que a gente tinha ali, numa casa de Coab. Meus pais conseguiram comprar essa casa lá, inclusive deram uma entrada e financiaram o restante desse imóvel. E na garagem dessa casa, já meu pai não tinha mais o bar, porque ele tinha vendido o bar. Meu pai já tinha uma habilidade já com marcenaria. No Nordeste ele já trabalhava alguma coisa nesse sentido, trabalhou como carpinteiro nessa trajetória dele. Tá? E em 79 a gente mudou para essa casa. Tá? E ele abriu na garagem de casa ali uma pequena marcenaria, uma pequena coisa para conserto. Era uma garagem de casa de Coab, gente. Tinha 9 metros quadrados, era 3x3, não era mais que isso. Tá? E foi ali, a minha mãe continuou vendendo os móveis novos e perguntava para as pessoas: você não quer dar esse de entrada, esse móvel velho? E é assim que a gente começou a trabalhar. Ela já tinha um carrinho dela, tá? Meu pai nunca dirigiu.
embora meu pai seja um homem extremamente inteligente, extremamente capacitado, extremamente Aham, honesto, aham. extremamente trabalhador, ele nunca teve Não teve a vontade de essa dirigir. vontade. Né? Quando eu nasci, meu pai tinha 39 anos. Então, eu sou o primeiro filho dele aos 39 anos. Então, aos 50 anos, ele já estava morando nessa casa. Tá? E ele não, não, a sua mãe Já dirige, tá tava... tudo bem. Tá? Eu lembro que nós tínhamos uma Variante. Variante é um carro da Volkswagen um pouquinho maior. Tem a Brasília ali, imagina no comecinho dos anos 80. Tá? Esse carro era o carro que a gente usava para poder transportar os móveis. E sabe quem dirigia para ele aos 14 anos? Você. Eu. Meu pai do meu lado, como passageiro, eu dirigindo esse carro, minha mãe era habilitada, então quando eu precisava ir buscar alguma coisa e comprar alguma coisa, estava lá o Martinho dirigindo esse carro aos 14 anos e meu pai do lado, que não tinha habilitação. Tá? E foi com essa Variante que a gente começou a comprar os móveis usados na casa das pessoas, trazer até a nossa garagem, reformar aquilo e tentar vender aquilo, e aquilo era o nosso ganha-pão. Era a forma de sustentar a nossa vida. Tem uma passagem que meu pai chegou para minha mãe e falou assim: Toninha, amanhã nós não temos o dinheiro para comprar o café da manhã. Para comprar o pão do café da manhã. E minha mãe olhou para ele e falou assim: tens fé? Olha os pássaros do céu. E não lhe falta nada. Nós fomos dormir. Quando foi às 6 horas da manhã, uma pessoa bateu na nossa porta. Seu Martinho, eu vim pagar o conserto que o senhor fez da minha janela. Rapaz. Então aquilo nunca faltou na nossa casa. A fé da minha mãe, a energia daquela mulher, aquela mulher que realmente sabia conduzir as coisas. Meu pai, um extraordinário gerente. Meu pai sempre me orientou: filho, se vai abrir o comércio é na hora que está agendado. É 7 horas da manhã, 7 horas abre. Nunca se fecha antes do horário combinado. O cliente tem que aprender que quando você chega na loja, ela vai estar aberta. Então, se a minha loja fecha às 7 horas da noite, ela tem que fechar às 7 horas, não às 6h58. Se ela fecha às 8, ela tem que fechar às 8 horas, não às 7h59. Eu já abri loja, de eu chegar para visitar uma loja nossa, e a funcionária está fechando a loja, faltando 2 minutos ainda para dar o horário. Abre. Eu falei: abre. Quando for o horário, a gente fecha. Então, isso eu aprendi muito com ele. Seguindo essa trajetória. Ficamos pouco tempo ali na garagem de casa, porque não tinha como permanecer ali. Alugamos um ponto comercial, meu pai alugou, eu com ele ali. Vamos alugar um ponto, vamos sair dessa garagem, não dá para ficar aqui, né? E não tinha como mesmo, não tinha como prosperar numa garagem de uma casa de Coab. E nós alugamos um ponto comercial, abrimos uma pequena loja de móvel usado, minha mãe continuava vendendo os móveis pelo catálogo, tá? E nós trabalhando ali, eu e meu pai trabalhando ali com aqueles móveis. E fomos para um espaçozinho ali, 100 metros quadrados. Foi dando certo, foi caminhando. Com muito desafio, muito desafio. Tá. Passado o tempo, em 1984, inflação nas alturas. Lá em cima. Meu pai não era feliz ali morando naquela casa. Era uma casa de Coab, mas a rua era muito estreita, os vizinhos de frente. Para colocar o carro na garagem, ele tinha que negociar com o vizinho. Vizinho, afaste o seu carro para que eu possa pôr meu carro na garagem, porque a manobra não deixava. E ele teve um desconforto com o vizinho, que todo sábado eu colocava uma caixa de som na garagem dele, o som toda a altura, e uma certa vez, meu pai, com toda a educação, toda a delicadeza dele, ele foi educadamente pedir para o vizinho, falou: será que você poderia deixar o som mais baixo hoje? Porque eu estou com muita dor de cabeça, eu estou incomodado. E a resposta desse vizinho foi: na minha casa mando eu, os incomodados que se mudam. Aquilo mexeu demais com meu pai. E meu pai não estava tão feliz ali com aquela... vivendo ali naquela rua. E o comércio também, naquela época, é um comércio muito desafiante. Comércio pequeno, lojinha de periferia. Ele chega para minha mãe e fala para ela: Toninha, esposa, vamos vender nossa casa? Vamos voltar para o Nordeste? Minha mãe arregala os olhos e fala: meu Deus, tudo que nós conquistamos nesses 12 anos que a gente saiu do Nordeste foi essa casa. Como é que eu vou vender essa casa e voltar para lá? Isso aqui não dá para iniciar nada com a casa dessa. E olha que minha mãe naquela noite ela foi colocar o joelho no chão e foi fazer suas orações. E a palavra que saiu para ela foi o seguinte: queres ser perfeito? Vende tudo o que tens. No dia seguinte ela falou para meu pai: pode vender a casa. Nesse período, meu pai já teve um problema de coração
ele se aposentou por invalidez. Uhum. E se aposentando por invalidez, a casa era da Coab, a casa foi quitada. Então a casa estava quitada, ele conseguiu. A mãe autorizou a venda, na mesma semana ele achou um comprador e vendeu a casa. Ele vendeu a casa e pediu para a pessoa 6 meses de carência para entregar a casa. Em 6 meses, eu consigo organizar as minhas coisas aqui, me desfaço da loja, organizo as coisas direitinho e eu vou partir. Fechar a loja lá era fácil, era só entregar o ponto e se desfazer dos poucos móveis, era muito fácil. Mas com menos de um mês que ele tinha feito a venda da casa, ele alugou uma casa na rua atrás onde nós tínhamos a loja. Ele alugou lá uma outra casa, uma rua mais larga, não tinha vizinho de frente, então era... E atrás da loja, era atravessar a rua e entrar pelos fundos da loja. Tá? Emerson, por incrível que pareça, até me emociono contar isso. A palavra de Deus foi tão forte na vida da minha mãe que, passado alguns meses, meu pai não falava mais de ir embora. Em pouco mais de um ano, meu pai comprou 4 casas. Ele comprou a casa que estava alugada, e comprou mais 3 casas. E essa loja começou a prosperar. A prosperar. De um salão de 100 metros quadrados, ele alugou o salão do lado, fomos para 200. A minha mãe trabalhava vendendo móveis porta a porta, e o dono dessa loja, para quem ela trabalhava, falou: Toninha, eu construí um prédio novo, e o prédio velho eu vou ter que devolver, é alugado. Você não quer comprar o showroom que está dentro da loja e levar para a sua loja? Eu quero montar na minha loja nova todos os móveis novos. Não quero trazer nada do showroom. E aí foi a oportunidade que ela precisava. Ela tinha a confiança dessa pessoa, essa pessoa parcelou para ela aquele showroom, abaixo do valor para ela, entendeu? E ela comprou esse showroom ela jogou tudo dentro dessa loja que nós tínhamos acabado de ampliar. Tinha 200 metros quadrados de loja, ela jogou o showroom, que era um showroom de loja de imóveis. E por incrível que pareça, periferia de São Paulo, a Coab tinha construído um conjunto habitacional, estava construindo um conjunto habitacional, e do nada, em poucos meses, a Coab entregou assim quase 5 mil casas. Rapaz do céu. Imagine o que aconteceu conosco. Nós estávamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Tá? As pessoas mudando para esses apartamentos, para essas casas. A maioria vinha de casas de alugadas. Mas também depois de quantos isso? Depois de quantos anos isso? Isso foi... A loja nós mudamos para Guaianazes em 79. 80, 81, 82 a gente já foi para o ponto comercial dentro da Coab mesmo. Em 84 ela vendeu a casa. Em 85 começaram a entregar as casas da Coab. Vamos arredondar para 10 anos. 10 anos. Vamos arredondar para 10. Eu tô te perguntando isso. Tô te perguntando isso porque a rede Casa Nobre tem quantos anos? Ela foi fundada em 2007. 2007. Até então nós tínhamos essa bandeira nossa ali. O nome do bairro que nós morávamos era Conjunto Habitacional Prestes Maia. Sabe qual foi o nome da loja que ela decidiu colocar? Qual? Móveis Prestes Maia. Ela referenciou o bairro com o nome da loja. Não, tô te falando isso, porque eu quero aproveitar que a gente tá nessa conversa, porque tem muito empresário hoje que quer montar um negócio e acha que em 1 ano ou 2 anos... E você deve acompanhar isso, porque você é empresário faz muitos anos, você é empreendedor faz muitos anos. Tem empreendedor hoje que quer montar um negócio e acha que em 1 ano vai ficar rico, Martinho. E olha só a trajetória que você está contando para nós. Alguém me perguntou uma vez para mim: Martinho, qual que é a sua maior qualidade? Eu parei para pensar na hora direitinho e falei assim: persistência. Acreditar até dar certo. Acreditar até dar certo. Tem que dar certo. A gente tem que fazer acontecer. Isso leva tempo, não é do dia para a noite, não. Eu vejo pessoas que em poucos anos já querem que as coisas aconteçam. As pessoas hoje entram nas empresas com pouco mais de 6 meses. Mas não fui promovido. Calma, tem o seu momento. Não, você está contando uma história muito bonita aqui, de uma história bonita que tem um final, vamos dizer, comparado à maioria da população, tem um final feliz de empreendedorismo.
Mas que não se criou de um dia para o outro. Não, Se não, levou- não é. Levou-se. Existe pancadas e pancadas e pancadas, e a gente veio aprendendo. Imagina o que era você tocar um negócio nos anos 80. Inflação maluca, tudo doido, fazia tabela uma atrás da outra. E era na mão. E Não naquela época, tinha impressora, não tinha computador, aí era tudo feito na mão ali. você já estava envolvido no negócio? Que era de cabeça. Só pra você entender, meu pai se aposentou por invalidez. Aham. Ele não podia abrir um CNPJ. Meu primeiro CNPJ que eu abri foi, eu prestei meu nome pro meu pai. Abre no meu nome, pai. Eu tinha 18 anos, tá? Em 1984, tinha 18 anos, eu abri meu primeiro CNPJ. Na época, a menor idade para você conseguir abrir um CNPJ era 21. Eu tive que fazer a minha emancipação para conseguir ser dono do CNPJ. Mas eu tinha consciência que aquela empresa não era minha. Eu estava emprestando o meu nome para aquelas duas pessoas que eu tenho uma admiração histórica. Meu pai está vivo hoje. Meu pai tem 98 anos, lúcido total. Tá? Você vê o corpo assim começar a definhar por causa da idade, mas de uma lucidez total, com uma pessoa extraordinária, um exemplo de pessoa. Meu pai, minha mãe também, uma pessoa extraordinária, está viva também, vive com ele. Cara, 65 anos de casados, é um negócio assim, um orgulho extraordinário ver aqueles dois. São dois estandartes, assim, duas pessoas honestos, trabalhadores, pessoas que realmente construíram, merecedores do que têm. 86, plano cruzado, governo Sarney. Ninguém sabe o que é isso. Vou contar isso hoje, parece que faz 60 anos. Parece que eu tô falando da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, né? Eu acho que da libertação dos escravos, né? Só um detalhe, a minha avó, a mãe do meu pai, ela é de 1886. Meu pai é de 27. Olha a longevidade dessa família. Minha avó morreu com 92 anos. 86, início do plano cruzado. A economia começa, nós não tínhamos dívida nenhuma, a economia começou a dar uma... Naquele ano o Brasil cresceu 7%. O plano que era para ser um plano recessivo foi um acerto para a economia. Tudo com aquele congelamento de preço, aquelas coisas para dar um taco na inflação. E nós ali com uma loja aberta, tá? Sem dívida, nós compramos os móveis ali que não conseguimos pagar rapidamente, foi dando certo. Uma clientela gigante chegando à nossa porta e a gente trabalhando com móveis usados. Era eu que fazia as compras com meu pai, eu ia de casa em casa, eu colocava os anúncios nos postes, compramos e vendemos móveis usados. Né? As pessoas iam. E por incrível que pareça, o nosso ponto comercial ele ficava num local que não tinha nada. A pessoa, para ir lá, ela tinha que ir com a intenção de comprar alguma coisa, porque ficava numa subida, tinha esse agravante. Eu não tinha uma escola próxima. Gente, contando essa história é difícil de acreditar, porque você vê o que a gente fez ali foi algo assim surpreendente. E aí, a gente tinha 2 salas comerciais, 6 portas de loja. Desocupou os salões do lado. Rapaz. De repente, nós alugamos os salões do lado. A gente tinha uma loja com 12 portas, não tinha muita profundidade, mas a gente saiu de 100 para 400 metros quadrados, que não é uma grande loja, hoje a minha loja tem quase 3 mil metros quadrados, mas na época, nós tínhamos uma calçada gigante na frente. Essa calçada era nossa, tinha uma calçada de 10 metros de calçada. O que a gente fez? A gente fez uma cobertura na frente da calçada, e durante o dia a gente enchia aquela cobertura de móveis, Tá ali. E à noite a gente recolhia tudo de novo. Quantas vezes chuva de vento vinha, a gente tinha que sair correndo para recalhar. A gente ia almoçar e de repente, vai chover, corre todo mundo para poder tirar os móveis ali. Embora tenha na cobertura, o vento vinha, poderia atrapalhar e estragar alguma coisa. E foi assim que a gente foi trabalhando. Passou 86, 87, meu pai comprou mais uma casa, as coisas foram acontecendo. De uma casa que nós vendemos lá, viraram 4, a casa que nós morávamos mais 3. E as coisas foram acontecendo. Cara, sim. Tá? Eu lembro da minha mãe poder viajar para o Nordeste, passar 15 dias com meus pais passeando. Em 88, tá? Eu já tinha 22 anos, eu consegui comprar a minha casa, eu já estava noivo na época, eu consegui comprar a minha casa própria. Tirando de dentro daquela lojinha que veio daquela lojinha que não tinha perspectiva nenhuma, que veio da loja. Cara, mas eu fiquei... Antes da gente falar da loja, eu fiquei curioso pra você me contar um pouco dessa história que eu falei do começo. Porque foi... Cara, eu fiquei muito tocado. Eu fiquei muito tocado quando ali nos bastidores, antes da gente começar a gravação,
você falou pra mim o seguinte, Emerson. Qualquer pessoa ter uma vida digna, aguentar e ter energia pro próximo dia, ela precisa de 3 coisas em casa. Ela precisa de um chuveiro, ela precisa de um sofá, ela precisa de um colchão. Cara, conta mais sobre isso, porque isso pra mim foi uma frase que pegou, velho. Pegou mesmo, assim. Ô Emerson, eu acho que a gente leva tanta pancada da vida. A gente vive num país, no mundo, não vou falar do Brasil, mas se você comparar o mundo inteiro também é assim, eu acho que nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar do mundo, o desafio para sobreviver realmente não é fácil. Tá? É difícil. E se você não tiver essas 3 coisas que te proporcionam um pouco de conforto e bem-estar, que é um bom chuveiro, um chuveiro que realmente te represente, tá? Um bom estofado que você sinta, porra, vale a pena eu acordar de manhã e aguentar aquele chefe chato, pegar aquela condução, pegar o meu trabalho, enfrentar os desafios, tá? E um bom colchão. Isso é o que eu vendo, caramba. É isso que eu quero oferecer para as pessoas. Um sofá que seja confortável. Pena que eu não trabalho com chuveiro, tá? Mas o estofado eu tenho e o colchão eu tenho. Então, para nós, essa satisfação do ser humano poder ter isso em casa já é uma conquista extraordinária. Tá? Então, nessa minha trajetória, a gente sempre foi tendo esse cuidado. Oferecer para as pessoas algo que seja positivo. Cara, e você quando diz isso, pra mim é uma lição e eu quero que essa diretoria toda aqui aprenda. Quando você consegue trabalhar o teu produto junto com o propósito do seu cliente, não vou dizer que existe uma fórmula, porque eu não digo que existem fórmulas, mas a probabilidade de você criar uma base forte de cliente fiel, fã da tua marca, que compra e compra novamente e recorrente compra com você, ela é muito mais forte do que você só oferecer, no seu caso, simplesmente a venda. A venda, o produto. A gente tem que oferecer muito mais. A pessoa tem que sentir, e eu percebo que cada pessoa que vai na minha loja, eu sempre tenho uma frase que a gente sempre fala: parabéns pela conquista. Porque você conquistar um ambiente mais agradável, poder sentir que você está saindo de uma classe, de uma situação social para uma outra, sabe? É algo que passa uma energia, um negócio extraordinário. Quando eu iniciei a minha vida profissional lá com meus pais, eu não tinha essa noção. Isso que eu ia te perguntar. Se você sempre pensou assim. Não. Pensando, na realidade, a primeira preocupação do ser humano é pagar as contas. Eu preciso trabalhar. O que aparecer na minha vida, eu tô lá, 20 anos, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Vai dar dinheiro, vai dar algum futuro. Você está pensando no bem-estar? A gente não tem essa noção. Sabe quando eu vim perceber isso? Anos depois. Por volta do início dos anos 2000, eu comecei a fazer terapia. Tá? Foi uma necessidade que eu passei a observar. Falei, eu preciso de ajuda. Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei ajuda. Tá? Se eu quero construir uma boa casa, eu tenho que procurar um bom arquiteto. Boa. Se eu quero fazer um bom projeto, eu tenho que achar uma assessoria para isso. Se eu não estou bem com uma determinada coisa, eu vou procurar um profissional que me ajude. Aí eu encontrei um psicólogo e comecei a fazer terapia, que aquilo me ajudou muito. Eu já estou andando um pouco no tempo, aqui já nos anos 2000. Tá? Então, nos anos 2000, eu comecei a fazer terapia e, de repente, me traz quase como uma regressão. Em 1979, quando a gente comprou aquela casa lá na periferia, vem uma imagem na minha cabeça. Qual foi? De ver aquela casa sendo mobiliada. Então, quando a gente começou a colocar os móveis dentro da casa, meu pai comprou algumas coisas novas, a gente começou a colocar as coisas dentro da casa, a cama, colchão, guarda-roupa, os armários, as coisas. Aquilo me traz uma alegria no meu coração, assim, tão grande. Porque aquilo representava todo o esforço que meus pais tinham feito desde o início da vida deles, a saída do Nordeste, o tempo que passaram em Mato Grosso, o tempo que eles tiveram o bar, e ver aquela casa sendo mobiliada, porra, aquilo me encheu meu coração de alegria. E anos depois eu consegui olhar para trás e falar, puxa vida, olha lá onde nasceu esse sentimento. O significado. O significado de poder ajudar as pessoas hoje a conquistar essas coisas. A alegria que eu tenho quando eu faço a entrega de uma casa planejada, a alegria que eu tenho quando eu faço a entrega dos móveis, e eu vejo as pessoas mudando de patamar. Eu tenho um cliente que ele tem uma casa que ele construiu num terreno que foi de invasão. Na periferia de Suzano. Tá? Ele tem uma pequena marmoraria, um cara muito simples, veio do Nordeste também, e ele tem um sócio lá e os dois se deram muito bem.
Se você vê eles conversando, é um vocabulário assim muito rudimentar, pessoa extremamente humilde, mas com uma capacidade de trabalho extraordinária. Tá? E eu tive a oportunidade dele juntar comigo os valores, aquele que trabalhava vendendo as pedras, as pias para os nossos clientes, e eu fiz a mobília dessa casa desse cara inteiro. Nossa. Então eu fiz planejado para ele inteiro. Pensa uma casa dentro de praticamente de uma favela, tá? Numa rua de periferia, sem pavimentação, e você entra na casa desse cara, ele falou, Martinho, aquilo para mim representa... Eu entro na casa das pessoas todos os dias e vejo casas assim. Era meu desejo ter uma casa dessa. E eu ter a oportunidade de ver aquela casa dele sendo mobiliada e ver a expressão dele de dizer para mim, uma Ferrari vale 100 vezes mais que a minha casa. Mas a alegria que eu tenho de ter a minha casa mobiliada, você não sabe o que isso representa para mim. É como se melhor do que se eu tivesse um carro de luxo. Olha o que é para o ser humano a oportunidade de conquistar as suas coisas. Martinho, fruto do trabalho, fruto da honestidade, fruto do esforço, num local que a gente sabe que é muito difícil. O cara é servente de pedreiro, sim, o pai foi servente de pedreiro, o avô foi servente de pedreiro, o bisavô era escravo. Cara, então vamos pensar um pouquinho nesse conceito. Quero te contar uma história. Poderia falar de um conceito de empreendedorismo aqui, mas eu vou falar daqui a pouco. Cara, você sabe que eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. E durante 10 anos ocupei cargos de diretoria, vice-presidência. E eu sempre tinha um lema, assim, Martinho. Que, cara, quando eu vejo você falando, fala assim, ó, o principal papel do líder, ou o líder não vale nada se ele não ajudar o colaborador dele a melhorar de vida. A melhorar o status social dele. Se você está com um colaborador na sua empresa, passou 3 anos, você não viu ele trocando o fusquinha dele por um Corsinha, vamos falar dos carros antigos? Se você não viu ele saindo do aluguel para uma casa própria, se você não viu ele mobiliando o apartamento dele, se você não viu ele dizendo que está comprando um pedacinho de terra no interior para... Cara, o teu papel como gestor não tem sentido. Porque você não está ajudando ou colaborando, porque cada um tem seu destino, cada um tem sua vida, mas você não está fazendo aquele seu colaborador mudar de status social, cara. Seu papel não tem sentido. É uma alegria enorme, uma satisfação extraordinária da minha parte, quando eu vejo os meus colaboradores, tá, principalmente o pessoal que trabalha com a área de venda, tá, tendo uma remuneração acima da média. E eu falo para você, graças a Deus, tanto o nosso pessoal de venda ganha acima da média, como nossa equipe de montagem ganha acima da média. Nós temos um programa na minha empresa que a gente paga um 14º salário. Tem umas regrinhas para conseguir o 14º, baseado no piso. Sem dúvida. Entra todo o pessoal do operacional, o pessoal do escritório. O pessoal de vendas não, porque já tem um pessoal diferente. Tem uma renda mais um pouco maior. Mas pagar esse 14º, eu pago geralmente no mês de abril, é uma satisfação. Tá? E eu lembro de um ano que eu paguei esse 14º pro pessoal, e no dia seguinte eu vi o pátio do depósito cheio de carro. Falei, o que aconteceu? Eles receberam o 14º, colocaram gasolina no carro e vieram trabalhar de carro. Se permitiram vir trabalhar de carro. Sensacional. Quantos vinham trabalhar de bicicleta, vinham trabalhar, às vezes, de trem. E aquele mês ali, aquele 14º ali fez a diferença. E eu pago em dinheiro. E a regra é muito simples. É só não faltar, não ter advertência. Pronto. Se você conseguir fazer isso no decorrer do período, pronto, você tem direito ao 14º salário. Rapaz. E hoje eu mudei o nome para bonificação premiada, né? Até por orientação da minha do RH. Conta de legislação. 14º salário exige encargos, né? Exato. Então eu criei a bonificação premiada, que eu pago uma vez por ano, e aquilo é uma satisfação. E eu falo para você, cria uma energia tão positiva, que como eu pago em abril, o meu faturamento de maio parece que ele dá uma inchada, uma melhora. Olha que incrível que é na minha cabeça um negócio desse. Total. Como isso tem sentido? Cara, e o que eu ia falar aquela hora é o seguinte, é que você é um cara estudado também, a gente tá falando sobre MBA, fala-se muito
sobre a gente conhecer o nosso cliente a fundo. Que quanto mais você conhece os desejos, as necessidades, as ambições, os sonhos do cliente, e você trabalha isso na sua comunicação, seja ela qual for, no seu site, com seus vendedores, no seu jeito de mostrar o propósito da sua empresa, você vende mais. Mas eu vejo pouco empreendedor se aprofundando nesse conhecimento do cliente. E vendo você falando, cara, você conhece de uma forma muito profunda o teu cliente, né, cara? Muito profunda. Quais são os sonhos, os desejos, os anseios desse teu cliente. Isso foi natural ou em determinado momento você aprendeu isso com alguém? Eu acho que é um processo, não é uma coisa que você nasce. Eu acho que olhar para o Martinho lá de 22 anos, 23 anos iniciando, eu não tinha essa visão. Certo. Isso não passava pela minha cabeça. Tá? Em 88 eu comecei a fazer faculdade. Tá? Eu fui a primeira pessoa da família a cursar um curso superior. Eu fiz administração de empresa, que é um curso extremamente genérico, você aprende um pouco de tudo, mas não se especializa em nada. Conhece um pouco de legislação trabalhista, tributária, marketing, relações com pessoas, é o que forma um administrador de empresa. Tá? E eu aprendi muito ali. Então aquilo foi uma base. Eu acho que buscar o conhecimento, isso vai nos preparando para entender o mercado, para entender o cliente. E são dois clientes, viu? É o cliente externo e o cliente interno. Esse cliente interno é o cara que vai levar você para outro patamar. Esse cliente interno é que vai levar você para outro nível. É preparar essas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que fui atrás de preparo. De entender o que o meu cliente lá fora precisa e o que o meu cliente interno também precisa. Tá? Em 88 eu comprei a minha casa, iniciei a faculdade. Em 89 eu casei, tá? E aí, seguindo um pouquinho mais com a história, em 93 eu já tinha casado, tá? Tinha uma filha, tá? E minha esposa estava grávida do segundo filho nosso, tá? E eu vendo a loja da minha mãe ali, acontecendo, coisa fluindo, tá? Veio mais um cunhado trabalhar, é uma família familiar. Veio a minha irmã trabalhar, veio outras pessoas trabalhar, veio uns primos para ajudar. Sabe como é que era? Minha mãe é aquela pessoa, entendeu? Ela primeiro traz emprego para os parentes. Se os parentes não quiserem um emprego, vou procurar uma pessoa de fora. Entendeu? Ela estava no serviço público, seria um perigo, inclusive. Viu? Graças a Deus que não entrou por esse ramo. E eu começando a ver que meus pais estavam já com a empresa mais ou menos organizada, eu cheguei para meus pais e falei para eles assim, eu quero ter minha própria loja. Está na hora de eu ser protagonista do meu negócio. Tá? Eu estava já com 26 anos ali e eu quero abrir minha própria loja. E aí eu não vou largar vocês, eu continuo te ajudando aqui, tem as minhas irmãs, tem os meus caras tocando o negócio, eu vou abrir uma loja e eu divido o meu tempo, trabalho um pouco para vocês e trabalho um pouco na minha loja. E aí eu decidi abrir uma loja para mim. Já em 93, olha como o tempo vai passando aí, e na época foi exatamente no lançamento do Plano Real, a URV, tá? E a palavra real entrou na minha cabeça. Falei, porra, eu já sei qual vai ser o nome da loja. Real Móveis. Eu não quis trazer a bandeira Prestes Maia porque seria uma marca minha. Seria eu como protagonista da história. A marca Prestes Maia que criou foi meus pais. Tinha que entender que era a história deles ali. Eu estava ali como ajudando eles. Aí abri a empresa, uma empresa no meu nome, e olha como as coisas acontecem. Eu procurando um ponto comercial para alugar, para abrir a minha própria loja. A minha esposa chega para mim e fala assim, esposo, meu pai, que trabalhou 25 anos numa empresa de papel, essa empresa vai para o interior de São Paulo e todo mundo foi demitido. Inclusive meu pai, ele recebeu um bom dinheiro. Ele vai ser nosso sócio. E aí? Seu pai é nosso sócio? A minha experiência de empresa familiar, ela era realmente muito boa até aquele momento. A experiência com pai, mãe, irmão, é tranquilo, de boa. E de repente eu entro meu sogro para ser meu sócio. Eu aceitei ele vir para o contrato social, até uma forma de somar energia, né? Pô, melhor ter alguém para dividir o risco, dividir as coisas. Certo, né? E abrimos essa loja num bairro ali próximo, já com um nome diferente. Já compramos mais uma variante, que era o carro de entrega, tá? E nós abrimos ali a loja num bairro ali próximo, também em Guanás, mas na periferia de São Paulo.
né? Prestes Maia para uma periferia, dentro de São Paulo uma outra periferia, periferia de Guanás, o centro era Guanás. E aí começamos a tocar essa loja. 93, 94 entra realmente o real, efetivamente, começa a circular a moeda real, e a economia começa a crescer ali, dá uma... Emerson, você não tem noção o que essa loja vendia. Ei. Cara, era um negócio atrás do outro, tá? Quando foi lançado o Plano Real, o governo, para segurar o consumo, o que ele fez? Ele falou, as financeiras só podem vender no máximo em 4 pagamentos. Então, as Casas Bahia, na época, vendia parcelado porque ela era crediário próprio. Sei. Mas se fosse uma instituição financeira, o máximo de crédito era 4 vezes. E aí nós fomos a vender os móveis em 4 pagamentos. Na época não tínhamos financeira, era crediário próprio. Inclusive com meus pais era crediário próprio. Então a gente tinha que aprovar o crediário da pessoa ali na hora, tá? Fazer o crediário, ver se a pessoa tinha, quase que uma coisa espiritual. Será que esse cliente vai pagar? Será que ele vai pagar? Será que tem nome? Consultava-se o SPC da pessoa, 2 telefones de referência e a gente aprovava o crediário. Muitos pagavam. Mas você me entende, aqueles inadimplentes que não pagavam, pagava 2, 3 parcelas, não pagava mais. E assim foi a vida da gente nesse período. Tá? Olha que história que eu vou te contar agora. Eu aluguei esse ponto comercial de um português que tinha um material de construção do lado. Isso em 93. Em 94, 95, esse português olhando a loja prosperar. Era carro chegando, carro saindo. Meu sogro, um homem inteiro de 52 anos, eu com 23, com 26. Tá? A gente ali, eu ensinei... Era a movimentação toda. Movimentação toda. Eu trabalhava um pouco com meus pais, trabalhava um pouco nessa loja, eu dividia meu tempo dessa forma, fazia as compras, fazia a negociação. A família da minha esposa, os pais dela, não tinha experiência no comércio e nada. Ele vinha de uma indústria e eu tive que ensinar todo mundo a entender o que era uma negociação com o banco, negociação com o fornecedor. Era eu que fazia todo o processo. Tá? E meu sogro, cheio de energia, um homem inteiraço ali, carregava as móveis, colocava em cima do carro, fazia entrega. Aquilo foi criando uma energia positiva para nós. O português, que era dono do prédio, tá? Logo que eu aluguei esse prédio, era um prédio pequeno e do lado havia uma avicultura. Hoje não existe mais avicultura, você não pode vender frango vivo. Mas na época vendia frango vivo. Sei. Passado ali alguns meses, a avicultura entregou o ponto. E o português chegou para mim e falou assim, você não quer pegar o ponto do lado? Eu falei, quero, claro que eu quero. Quanto vai ficar? O dobro do aluguel. Você paga X para vamos dobrar o aluguel. Aí abrimos uma parede, unificando o salão e aumentamos a loja ali logo no começo. Nos primeiros 3 meses a gente já ampliou a loja e a loja foi fluindo. E o português ali olhando a gente trabalhar. Sei que passado mais ou menos um ano e pouco de locação, o português chega para nós e fala assim, detalhe que eu não te contei, que foi uma coisa estratégica. Eu falo que vou te contar uma história que mais me fez eu andar para frente. Tá? O português pediu o contrato de locação que eu tinha feito comigo, do primeiro ponto. Matinho, me devolve o contrato, que eu vou fazer um contrato novo, colocando os 2 salões. Os 2 salões. Tá? E colocando as datas do contrato agora, mais atual, certinho. Né? E ele fez o contrato e me entregou o contrato na minha mão. Assina e me devolve. Tá? Por cargas de Deus, eu não sei para te responder, eu peguei esse contrato, joguei numa gaveta lá e ficou arquivado lá. Nem eu assinei, nem ele assinou o contrato. E eu não tinha nenhum contrato anterior. Passado uns 2 anos, o português, vendo o nosso crescimento, chegou para lá e falou assim, olha, o aluguel está defasado. Você entrou aqui antes do Plano Real, o aluguel está defasado, a gente vai precisar fazer um ajuste nesse contrato. Vocês estão pagando 1.000, eu quero 2.000 agora. Eu olhei o português e pensei, não, nós temos um contrato de locação, meu contrato tem 5 anos de validade, tem que seguir as regras da legislação. Olha o que esse cara me falou. Você não tem contrato. Você nunca me entregou o contrato que eu dei para você assinar. Cara, eu fiquei sem ação. E aí? A minha vontade era voar no pescoço desse cara. Desonesto, safado, sem vergonha. Vou pegar esse cara. E aí eu fiquei numa situação que agora? O que eu faço? Eu aceito as regras que ele está me colocando ou eu tento fazer alguma coisa? Cara, eu fiquei com tanta bronca desse português
que a minha vontade era alugar uma tenda de circo e sair dali. Eu não queria mais ficar naquele lugar. Mesmo a loja vendendo, as coisas acontecendo. E outra coisa, a loja estava prosperando, o que a gente fez? A gente comprou um terreno. A pressão era tão grande que a gente conseguiu comprar um terreno numa imobiliária, na mesma avenida, poucos metros para frente. A gente conseguiu achar uma imobiliária que demos uma entrada, eu dei um carro como entrada, entendeu? E a gente parcelou em 48 meses e a gente comprou um terreno ali. Aí que o português ficou mais puto da vida ainda. Né? Vou construir aqui. Fiz um acordo na justiça com ele, que entregaria o ponto dele em 6 meses, com multa rescisória diária se eu não cumprisse o prazo. Mas eu não ia pagar o aluguel que ele havia proposto para nós. Tá? E lá vai o Martinho construir naquele terreno ali uma loja de móveis. Primeira preocupação, achar um engenheiro para poder fazer o projeto. Porque eu sabia de uma coisa, se eu começasse a construir ali, sem ter a planta aprovada pela prefeitura, tudo regularizado, esse português ia me denunciar, eu ia ter problema. Aí eu chamei o engenheiro, fez o projeto, deu entrada na prefeitura e eu comecei a colocar os tapumes para começar a construir. 1º de agosto de 1996. Primeiro tijolo foi colocado no chão ali para começar a construir essa loja. Eu tinha até fevereiro de 97 para entregar esse ponto comercial. Eu tinha que fazer essa loja erguer 3 pisos, subsolo, deixar no nível da rua, colocar o piso da rua e mais o prédio de cima. Foi. Com 30 dias que eu iniciei a obra, foi um fiscal da prefeitura lá. Eu não estava, orientei o mestre de obra a não me chamar de jeito nenhum, recebesse o fiscal da prefeitura e o fiscal solicitou planta, projeto, escritura, tudo certinho. Aí eu liguei para o engenheiro e falei com ele. Falei, Marcos, viu o fiscal aqui e está pedindo essa documentação. Martinho, deixa comigo que eu vou lá olhar. Passado mais ou menos umas 2 horas, ele me liga. Martinho, você é o cara mais rabudo que eu conheço. O seu projeto já está aprovado. É o primeiro projeto que eu vejo aprovado de primeira. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, parabéns para você. Porque se não fosse pela sua competência de fazer o serviço bem feito, esse projeto não estava aprovado. Quando ele foi na prefeitura falar com a fiscal de obra, o projeto estava em cima da mesa dela. Foi simplesmente, o projeto está aqui, tá tudo que o senhor pediu está aqui. Viu a papelada. Pode trocar a obra. E eu toquei essa obra, meu amigo, sem dinheiro, só com a fé e coragem. E eu lembro quando foi por volta do mês de novembro, o dinheiro não tinha mais. Estava acabando o dinheiro, o pedreiro. Eu andava de material de construção, dizendo assim, ó, eu sou o dono da loja de móveis ali. Se você precisar de algum móvel para sua casa, você me avisa, eu estou precisando de cimento. Eu estou precisando de uma laje. E fazer a permuta. E foi assim que eu fiz a permuta. Fez permuta. Eu lembro que eu mobilei a casa de um filho de um cara dono de material de construção com os móveis em troca de material. Troca da laje. Foi troca da laje, troca de ferro, era o que eu tinha para fazer. Tá? Foi uma loucura aquilo. Ô Lucas, você tá no bastidor aqui. Nós vamos precisar de um outro episódio. Martinho. Você é um poço de conhecimento. Você é um poço de história, cara. Você é um poço de história. Olha, vamos precisar de outro episódio. Você vai ter que voltar aqui na próxima semana pra contar. Aí é metade da então, por isso que eu tô falando. Aí, por isso que eu tô falando. Eu tô chegando aí próximo dos 30 e poucos anos. Uma hora foi muito pouco. A gente vai precisar marcar uma outra aqui, cara. Eu estou à sua disposição. Cara, a hora que você quiser ouvir um pouco dessa história, meu amigo. Meu Deus do céu. É gratificante que você souber o que eu passei desse período de 96 para 97 até agora. Eu quero saber, vamos gravar. São nesses 30 anos aí. Vamos gravar outro. Ô Martinho, para essa diretoria que tá em casa, assistindo a gente, que tá começando um negócio ou tá ainda naquela fase que o negócio tá pegando tração ainda não vê o negócio todo mês fechar no azul, ainda tem mês que tá oscilando, tem mês que fecha no azul, tem mês que fecha no vermelho. Eu queria que você... Que conselho ou que ensinamento você tem para essa galera que
que tá em casa, pra gente finalizar esse episódio, porque a gente volta no próximo. Existe uma linha muito próxima entre a persistência e a teimosia. É uma linha muito próxima ali. O que é ser persistente ou ser teimoso? E eu falo para você ter esse discernimento. Eu acho que todo mundo tem que procurar esse discernimento. Eu estou sendo persistente ou eu estou sendo teimoso? Se você perceber que aquilo é possível, como eu observei a minha vida inteira, eu sabia que o mercado estava lá disponível. Eu sabia que as pessoas precisavam de imóveis. Eu sabia que as pessoas tinham necessidade de produto. E eu sabia que o mercado estava oferecendo muito pouco. Então, como eu olhava para isso, eu olhava com essa visão, falava, não, eu não posso, eu não estou errado, eu não estou no caminho errado. Eu vou continuar até dar certo. Porque havia uma demanda gigante, havia uma necessidade maior ainda, e havia poucas pessoas ofertando produto. Pô, quando eu olhava para essa situação, eu falei, puxa vida, eu vou continuar sendo persistente. Então, quando você olha para o seu negócio e você percebe que há essas possibilidades, segue. Vai em frente. Claro. E tudo tem seu limite também. Claro. A gente ser teimoso também, teimoso. O negócio não vai. O mercado já não aceita mais. O cara quer trabalhar num segmento, vamos abrir um bonde hoje, não dá, não vai funcionar. Entendeu? Mas dentro, vou vender ficha telefônica, não dá. Mas quando você percebe que vamos tentar achar uma solução para o nosso negócio. Eu lembro de uma coisa que eu sempre fui um cara que procurei muito ajuda. Então eu ia muito no Sebrae, porque era o que eu podia pagar. Não tinha questão de uma consultoria, uma mentoria, nada disso. Eu ia muito no Sebrae. Eu lembro de um curso de Sebrae, de uma semaninha que eu fiz, e eu, com o mentor da época que estava dando o curso, eu trouxe para ele os meus desesperos. Ele falou uma coisa, falou, Martinho, senta com o teu sócio. Pode ter certeza que tem uma brecha no mercado que vocês não estão enxergando. E foi aí que a coisa deu essa mudada. Entenda, o mercado precisa, tem uma demanda, continua, seja firme, e você vai chegar lá. Diretoria, essa foi a primeira parte do nosso grande podcast com meu amigo Martinho Prudente. Martinho, muito obrigado por essa primeira parte. E continuaremos na próxima, hein, meu amigo? Eu que agradeço de coração a oportunidade que você me trouxe trazer até aqui, de poder contar essa história. Tá? É gratificante poder falar um pouco da trajetória da gente. Tá? Eu sempre que... Uma coisa que eu fui aprendendo na minha trajetória, sempre que eu conto a minha história para algum cliente, para um outro empresário, eu sempre procuro dar uma pausa e falar, agora conte um pouco da sua. Porque aí você cria um rapport um pouco maior. Falar só da gente, às vezes... Mas sempre ter quando você está trocando essa experiência, fale um pouco de você, como é que foi a sua trajetória, como é que foi a sua história. Todo mundo gosta de falar um pouquinho da sua trajetória. Sem dúvida. Muito obrigado por Martinho, muito obrigado. Agradeço, obrigado, meu irmão. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.